Bom, se eu quiser agora construir a partir desse padrão periódico um padrão que seja aperiódico, eu posso imaginar o seguinte processo limite. Eu vou afastando essas coisas de modo a aumentar o comprimento de onda cada vez mais. Quando o lambda for para infinito, eu recuperei uma coisa que só tem um. E os outros estão infinitamente distantes, não existem mais. Fazer lambda ir para infinito significa fazer a distância entre dois Ks consecutivos ir a zero. Quer ver? A distância entre dois Ks consecutivos é 2π sobre lambda. Vamos ver quem são os Ks. Os Ks n são, quando n for 1, isso aqui é 2π sobre lambda. Quando n for 2, isso aqui é 2 vezes 2π sobre lambda. Quando n for 3, isso aqui é 3 vezes 2π sobre lambda. De modo que a diferença entre dois valores de K consecutivos, ΔK, é 2π sobre lambda. Quando eu faço lambda ir a infinito, eu faço esse ΔK ir a zero. A distância entre dois Ks consecutivos vai a zero. Olha, eu estou somando aqui sobre diferentes valores de n, portanto, diferentes valores de K. Quando eu faço os diferentes valores de K ficarem cada vez mais próximos, eu transformo essa soma numa integral. E aí o resultado que eu tenho é uma coisa assim, ó. Essa função aperiódica, deixou de ser periódica, porque eu fiz lambda ir a infinito, mas ainda par, ela pode ser escrita como uma integral de A de K cosseno de Kx dk. E essa integral, em princípio, vai de zero a infinito. Eu poderia botar de menos a mais infinito, cosseno é par, então, na verdade, tanto faz. Isso que eu escrevi ali tem um nome. Isso aqui chama-se a integral de Fourier. Esta coisa que apareceu aqui é uma função de K. Certo? Para cada K tem um valor de A de K. Para cada K tem um valor de A de K que é multiplicado pelo cosseno de Kx e essa coisa toda é somada, um número infinito e não enumerável de vezes, por isso que tem uma integral. Isso aqui é chamada a transformada de Fourier deste objeto, dessa função. De novo, existe uma técnica para, a partir do conhecimento da função f de x, obter o valor de A de K, a função A de K. O que importa no momento é que eu posso construir qualquer padrão aperiódico por uma superposição infinita de cossenos. Então, no caso do batimento, eu tinha uma figura repetitiva e eu precisava só de duas frequências. No caso de eu ter só uma das figuras do batimento, eu preciso de muito mais frequências. Preciso, em princípio, de um número infinito de frequências. Ou preciso de um número de frequências grande, vamos falar assim. Porque esse A de K ele pode ser quase zero depois de um certo valor de K. Então eu preciso combinar muitas frequências, equivale a dizer muitos valores de K, para compor esse objeto pacote de ondas. Tá bom? A partir de uma distribuição de valores de x, eu determino qual é o x médio. Na minha figura, o x médio seria esse ponto aqui, né? E o ponto médio do pacote. E aí eu defino o desvio quadrático médio assim. Eu pego x menos x médio, elevo ao quadrado, faço a média e extraio a raiz quadrada. Isto aqui é que eu defino como ΔX quadrático médio. Eu uso o símbolo RMS para isso. Na verdade, com essa definição e com uma definição equivalente para o ΔK, a relação ΔX ΔK passa a ser essa daqui. Significa dizer, eu posso construir pacotes de onda tão pequenos quanto eu quiser. Pacotes de onda cujo ΔX seja muito pequeno, mas tem um custo. Para construir pacotes de onda muito pequenos, eu tenho que superpor um número muito grande de frequências. ΔK tem que ser grande. Eu não consigo ter um pacote de ondas que tenha comprimento pequeno e ao mesmo tempo seja feito de poucas frequências. Não dá certo, não funciona. Eu posso ter, ao contrário, um pacote de ondas construído com poucas frequências, de modo que o ΔK seja pequeno, mas nesse caso o ΔX vai ser grande. Então veja, como esse K está associado de uma forma até direta com as quantidades relativas ao movimento como partícula, né, a natureza de partícula do objeto em questão, eu vou estabelecer uma conexão entre a possibilidade de localizar o objeto, ΔX, como é a largura desse pacote de ondas, significa quão localizado esse objeto está, né?
Quanto menor for o ΔX, mais precisamente eu conheço a posição desse objeto. Mas quando eu conheço mais precisamente a posição do objeto, eu conheço menos precisamente o seu valor, os valores de K que o compõem.